Dá licença. Abre. Quando soube que faria uma reportagem na Amazônia, junto com um jornalista inglês, pensei logo, vai ser uma roubada. Vou ficar de secretário de gringo e fazer todo o serviço pesado. Fui esperando o pior. Com o passar dos dias e dos quilômetros, as estradas amazônicas nos aproximaram. Dali, nasceu uma parceria e amizade que seguiu por conversas de WhatsApp, telefonemas, outros trabalhos, outras estradas, pedidos de ajuda em momentos difíceis e combinações de tomar uma cerveja. Mas não deu tempo. Soube que o Dom estava desaparecido na segunda-feira, 6 de junho. Fiquei preocupado, mas minha reação foi pensar que em breve ele daria notícia. Pensei que poderia ter tido algum problema, como falta de combustível. Nada grave. Eu sabia que o Dom era super cuidadoso e chegava a ser chato com protocolos de segurança. Eu me apeguei a esses pormenores para ter esperança. No final da manhã de segunda-feira, enviei uma mensagem para ele. Dom, dá notícia. Acho que o Dom me ligou e perguntou pelo Dom, sabe? João, você sabe dele? Ele era pra ter chegado em Atalaia ontem, me ligou na segunda, cedo. Tava com o Bruno, conhece o Bruno? Era pra ter chegado na segunda. Aí eu falei, ali, eu tive que fazer uma viagem de uma semana, fiquei 4. A Amazônia não existe toda hora o que você vai fazer muda. Regra não tem regra, regra não tem horário. A Amazônia é imprevisto no nosso trabalho, né? Então me agarrei muito a isso. Fazia tempo que não encontrava o João Laé. Ele é um cara e tanto, além de um excelente repórter fotográfico. A última vez foi junto com o Dom, quando fomos fazer a cobertura do Dia do Fogo, há quase 3 anos. Você cobriu uma merda tão grande assim? Que te afetasse tanto? Eu acho que não, porque dessa vez já cobri muita coisa assim, muita desgraça, mas uma coisa com envolvimento pessoal dessa maneira não. Da última vez que nós 3 viajamos juntos, foi intenso, uma jornada que parecia não ter fim. A gente foi até o Pará investigar o episódio que ficou conhecido como Dia do Fogo. Uma série de queimadas da floresta organizada por fazendeiros e empresários do setor rural. A pior face do ruralismo mostrando suas garras no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019. Nós já havíamos apurado e fotografado tudo o que precisávamos, mas o Dom queria porque queria fazer uma parada. Eu fui contra. Ainda tinha 400 km de BR-163 a percorrer. Tentei apelar usando a minha autoridade de motorista do grupo. Não funcionou. Ele fazia questão de ouvir em campo um tipo de entrevistado que nós chamamos no jargão jornalístico de o outro lado. Voa por cima aí, ó. Dá uma voada aí, pega o avião e dá uma voada pra ver como é que tá a mata. Você sai daqui pra Belém, nesse rumo aqui, você anda 3 horas de voo, que você não vê uma abertura de nada, só a mata. Essa é a voz do outro lado do Dia do Fogo. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, no Pará, Agamenon Menezes. Depois de dias fotografando e investigando as queimadas, fomos ouvir o homem que dizia que não havia queimadas. Mas ainda bem que o Dom insistiu em fazer essa entrevista. Dias depois, o Agamenon passou a ser investigado como um dos responsáveis pelo Dia do Fogo. Graças à insistência do Dom, tínhamos na agulha um material de grande relevância jornalística.
outra pergunta, acho que o Daniel também tem. A pergunta também queria saber a opinião do senhor sobre essa questão do aquecimento global. O senhor acredita que existe, que tem causa humana, ou tem uma opinião diferente? O Dom gostava de fazer perguntas difíceis. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. O Dom fez essa pergunta ao Bolsonaro 3 meses antes da entrevista sobre o Dia do Fogo no Pará. Após a entrevista com Agamenon, quando entramos no carro para seguir viagem, Dom não escondeu o espanto. "Caraca", ele disse, numa expressão bem carioca que repetia sempre e já estava fundida ao sotaque inglês dele. É impressionante como o discurso dele parece com o do Bolsonaro, observou. Dias antes, quando estávamos atrás dos focos de incêndio, um homem nos abordou para perguntar se era ele o jornalista que o Bolsonaro detonou. Dom ficou assustado com a repercussão. É que Bolsonaro publicou esse vídeo com a pergunta do Dom e a sua resposta nas redes sociais. A intenção foi lacrar em cima do jornalista e jogar para sua plateia com a contumaz grosseria. Jornalista, fica aqui na frente aqui, jornalista, fica aqui na frente aqui, ó. Eu quero que vocês da imprensa falem isso, certo? Qualquer informação que vocês quiserem, tá aqui. O Eliésio passa essa informação, eu tô aqui também, a nossa equipe da Univage tá aqui para auxiliar o Paulo com essas informações. Por favor, esse negócio dos corpos aí tá causando o maior problema para a família do Bruno e do Dom. A informação que eu tenho é que já está em Londres, falaram isso. Por favor, não tem nada confirmado. Vocês, nessa busca de fazer um furo de reportagem, vocês causam isso. A comoção dos indígenas consumistas de Dom e Bruno é bonita demais. É diferente de como nós reagimos às injustiças com eles. Jornalistas devem manter uma certa distância, se afastar daquilo que reportam para garantir uma utópica isenção, para não ser guiado pela emoção. Já os indígenas estão ali de corpo presente, com os rostos pintados, gritando e manifestando como se Dom e Bruno fossem um deles. Canamari, Marubo ou Maiuruna. Sempre que faço a cobertura sobre os povos indígenas, me sinto um pouco gringo. Sigo assim já tendo feito várias reportagens e até me familiarizado com o território. Acho que a maior diferença é essa entrega, a disponibilidade total, que custa suas próprias vidas. Mesmo os jornalistas com mais engajamento não têm esse grau de envolvimento. Nosso papel é outro. Ou era outro. A Amazônia deve ser respeitado. Os brasileiros devem ser respeitados. Deve ser tratado com carinho aquilo que é garantido na Constituição Federal. Nós queremos apenas a nossa paz, que o nosso território seja respeitado, porque a nossa feira, o nosso mercado está no lago, está na terra, está na floresta. Se tudo isso acabar, os parentes isolados no mato e das aldeias vão passar fome. Tá cheio, moço? Tá muito cheio. Vocês chegaram atrasados. Hein? Vocês são 3, né? É, vamos ficar com os 2. Até o final. Chegamos em Atalaia do Norte no domingo, exatamente uma semana depois do sumiço do Dom e do Bruno. A angústia foi aumentando e insisti muito para que pudesse vir até aqui para fazer essa cobertura. Realmente não sei se foi a coisa certa. A equipe da Repórter Brasil ficou dividida. Alguns achavam que, por eu ter uma relação mais próxima com o Dom, poderia ter meu senso alterado e me colocar em uma situação de risco. Tinha uma boa dose de medo de perder mais um. Outros entenderam a minha necessidade de ir. Amarildo passou por audiência de custódia e teve a prisão temporária decretada. Esse documentário, assim, primeira pessoa,
Foi o formato mais humano que encontramos para conseguir embarcar na cobertura desse pesadelo. O desaparecimento de Bruno e Dom gerou grande repercussão nacional e internacional ao longo da semana. As famílias de Bruno e Dom aceitaram fornecer material genético de referência para comparação. Segundo os indígenas, o espaço que se abriu na mata é compatível com a largura da embarcação do Bruno. E o rastro que se formou até a margem indica que um barco passou por aqui. E este local fica próximo da comunidade São Rafael. Dias antes da minha chegada, a polícia havia prendido um suspeito, pelado. Ele não confessou o crime nos primeiros dias e as buscas continuaram. Na segunda-feira, alugamos um barco e fomos acompanhar as buscas. Como nós, muita gente veio cobrir o sumiço do colega, um daqueles momentos raros em que a imprensa para de competir e se dá as mãos. Mas o clima não estava nada bom. Muitos que estão aqui, no barranco do Rio Itacoaí, são jornalistas experientes, com décadas de profissão, cobriram guerras, enfim, são casca grossa e estão acostumados com o tranco. Caco Barcelos é um deles. Tudo bem? Tudo bem? Experiente que é, Caco percebe o frisson dos colegas com a sua presença. Para quebrar o gelo, ele mesmo sugere uma foto para registrar o momento. Ele pede para ele tirar. Na hora eu gostei da ideia, mas não consegui abrir um sorriso. Quando seguimos pelo rio, o barulho do motor do barco embala uma sensação estranha. Acho que é angústia. Percorremos Itacoaí, fazendo o mesmo caminho que Dom fez com Bruno. Pessoal, teve necessidade não, né? Nada. Com o passar dos dias, minha esperança estava pendurada por um fio. Um apoiozinho aqui. Só uma informação, delegado. Só uma informação. De boa, tá quente, a gente tá sem carro, só uma dica. Só, espere aí, aguarde. Espera, valeu. Quem era? É o segundo. É o pelado? Não, é o outro. O pelado já falou que é o. Não sei. É alguém da família. A ação estava sendo concentrada em Manaus. Aqui, oficialmente, a polícia não estava falando. Então, eu acredito que essa coletiva deva ocorrer em Manaus e não aqui em Atalaia do Norte. Foi então que recebi a notícia, por trás da câmera. Acharam. Acharam. Não tem corpo. Vamos dar uma coletiva hoje à tarde. Ô Daniel, é o seguinte, a situação de que apareceu o corpo é conversa ainda. Existe indício de que pode ser que encontre. Mas até 11h30, quando eu tive a informação, é que foi deslocada uma equipe pro local. Agora já são 1 hora.
aonde supostamente pode ser que encontre os corpos lá, beleza? É, a informação dele é de antes dessa informação da Band. Quem que te passou essa informação? Valteno de Oliveira é um repórter da TV Bandeirantes em Brasília, tem fontes muito próximo de fontes de segurança e ele recebeu essa informação de policiais federais de que o corpo, de que o dos Santos informou aos policiais que ele e o Pelado assassinaram o Dom e o Bruno. Primeiro renderam os dois, levaram com a arma até uma região, não necessariamente de água, e lá mataram os dois, esquartejaram os corpos, que pariu. Abriram uma vala e incendiaram os restos mortais de Dom Philips e Bruno Pereira. Naquele momento, eles estavam indo lá para identificar essa vala, recolher os restos que estão ali para enviar para a DNA para confirmar essa informação. E segundo o Valteno, uma coletiva de imprensa vai ser dada pela Polícia Federal agora no final da tarde para considerar o caso encerrado, pelo menos essa parte. Nossa, que desgraça, que desgraça. Puxado. Que brutalidade, bicho. Puxado. Não consegui ouvir mais nada. Fomos todos para o porto e ficamos lá por muitas horas, sob sol abrasador, aguardando os corpos chegarem. Minha editora, que sabia da minha relação de amizade com Dom, me liberou para ir para o hotel. Eu não podia sair dali. Precisava ir até o fim. Acompanhar a chegada de Amarildo da Costa, o Pelado, saiu daqui hoje cedo da Polícia Federal para poder identificar aonde os corpos de Bruno estão. A Polícia Federal que levou o pescador Amarildo da Costa de Oliveira para o local onde Bruno Pereira e Dom Philips foram vistos pela última vez. Os policiais federais acabaram de chegar aqui no corpo e já estava aí de morte. O SBT falou que o ministro da Justiça confirmou. Confirmou que acharam os corpos. E foi naquele ano. Eu só escutei o cara falando aquilo. Aí cada hora chega uma notícia mais bárbara, né? Pessoal, vamos liberar o espaço aí, por gentileza. Acabou. O combinado é que, dali, iríamos para o hotel. Eu não sei bem porquê, mas o Caio, nosso câmera, entrou num frenesi. Quis acompanhar os corpos até o último segundo possível. Ao ver essas imagens, percebo que não era só ele que estava perturbado, correndo em direção a quê? Até hoje eu não sei. Eu não consegui ir adiante. Será que vale a pena ser repórter e terminar assim?
Puta que pariu. Nos últimos anos, viajei várias vezes para a Amazônia fazendo reportagens para a Repórter Brasil. Anapu, Altamira, Marabá, Xinguara, São Félix do Xingu, Redenção, Porto Velho, Ji-Paraná, Humaitá, Labre, Apuí, Jacareacanga, Santarém, Itaituba, Novo Progresso, Peixoto de Azevedo, Sinop, Boa Vista, Manaus, Belém, Castelo dos Sonhos. Cidades que não conhecia e entraram na minha vida, nas minhas conversas e nos meus sonhos. O pior, nos meus pesadelos. Em uma dessas viagens, em Rondônia, fui abordado por policiais sem farda e tive um fuzil encostado no nariz. Por alguns minutos, ali, em uma encruzilhada de uma estrada de terra, tive a certeza que seria assassinado. Não fui. Mas aquele gosto ficou. Foram madrugadas acordando assustado com o estampido do gatilho e tudo acabando. No dia que vi o Dom voltando, dentro daqueles sacos, o horror se realizou. Na noite que meu pesadelo virou realidade, não sonhei com nada. Não sei bem como, mas no dia seguinte, levantei da cama e segui. As entrevistas e as conversas com os colegas jornalistas, no afã de tentar compreender o que sentimos e o que acontecia, serviram como bálsamo, ou um placebo, para ajudar a engolir o choro e trabalhar. Hoje à noite eu estava pensando se eu vou sentir mais medo ou mais coragem agora. O que você acha? Eu vou sentir mais coragem, amigo. Eu não sei. Acho que tudo isso, de alguma forma, está impregnado com esse ativo, essa atmosfera tóxica que tomou conta do país nos últimos anos. Não conheci o Tom Phillips pessoalmente. Sem dúvida, ele era um dos que mais sentiu o peso de tudo. Correspondente do The Guardian na América Latina, Tom viveu uns anos trabalhando na China e, justamente nesse período, seu quase xará, o Dom, passou a colaborar com frequência para o jornal inglês a partir do Rio de Janeiro. Depois da conversa com Tom, foi entrevistar o indigenista Orlando Possuelo e soube que os indígenas tinham uma viagem marcada para o Maranhão, onde fariam um intercâmbio com indígenas de lá. Os vigilantes do Vale do Javari conheceriam os guardiões da floresta do povo Guajajara, em um grande encontro de resistência pela floresta. Meu olho brilhou. Quem articulou e agendou tudo foi o Bruno Pereira, assassinado junto com o Dom. Na hora, eu pedi autorização para acompanhá-los. E soube que outro jornalista também já tinha tido a mesma ideia, o Tom Phillips. Eu e Tom chamamos o mesmo fotógrafo, o João, para a viagem para o Maranhão. Lá vou eu de novo. Dias depois da morte do Dom, viajar com o jornalista do The Guardian e acompanhado justamente do mesmo fotógrafo, o João, parceiro nos trabalhos que fiz com o Dom. O Bruno tinha combinado com o pessoal dos Guajajara lá no Maranhão de fazer um intercâmbio entre os vigilantes do Vale do Javari e o pessoal dos Guajajaras. E o pessoal da Univaja vai continuar, né, mesmo depois de tudo. Eles vão seguir e vão fazer esse intercâmbio. Mas antes, é claro, precisava do apoio da chefia. Nos bastidores, a equipe da Repórter Brasil se desdobrou para financiar os custos astronômicos desses deslocamentos. E principalmente estavam preocupados com a minha segurança. Então, a gente conversou bastante esse ano sobre essa questão de ouvir o outro lado em campo, né? Eu estava bem resistente à ideia da gente deixar de ouvir o outro lado em campo, porque é uma parte do nosso trabalho que é essencial e faz parte de um mundo civilizado, né? Ouvir as pessoas olhando no olho e tal. Mas, assim, depois disso que aconteceu com o Dom, acho que, pelo menos esse ano, estamos de acordo que está descartado, né? Ouvir o outro lado em campo. Uhum. Então, concordo, eu acho que não dá. Não dá, a gente depois gostaria de ouvir a versão deles, eu acho que é importante, né? Mas a gente não tem segurança para isso, não. Então, é fazer e depois a gente tenta fazer isso por telefone ou outra forma de contato, porque não dá para dar sopa mais, não. Depois disso, o que rolou lá em Atalaia com Bruno e com Dom, os caras foram entrar na comunidade e foram pegos. E justamente, né, o Bruno era um cara que estava tentando trazer os locais para um acordo, o Dom tentando ouvir. O Dom tinha essa parada, né, de sempre tentar ouvir. Eu lembro da gente tentando, não, quero conversar com o garimpeiro, quero ouvir e tal. E ouvir as razões, assim.
Não tem essa visão, não tinha essa visão estanque assim de o mal contra o bem, saca? As coisas são dúbias, misturam às vezes. E aí eu também acho que é assim, e a gente precisa ouvir todo mundo, só que nem todo mundo tá querendo ser ouvido, né? Além de estudar o assunto, fazer entrevistas e escrever as matérias, essas viagens para a Amazônia exigem um trabalho logístico considerável. É preciso alugar e dirigir picapes com tração nas 4 rodas, negociar aluguel de barcos, comprar comida para todos os dias que for passar na terra indígena e pensar em como preparar a comida. Levar rede para dormir, lanterna, cordas, lonas, repelentes que nunca dão conta do recado, enfim, um trampo danado. Eu sou muito mais repórter que dublê de Indiana Jones e acho essa logística chatíssima. Mais chato que isso é a preocupação com a segurança. Desde que Bolsonaro tomou posse e a violência no campo escalonou, nossos protocolos de segurança ficaram ainda mais rigorosos. Isso implica em menos liberdade. É preciso sinalizar cada passo, ter horários e métodos definidos para avisar a equipe que nos monitora de São Paulo e que perde o sono se a gente não manda a notícia na hora certa. Agora, imaginem como fica isso semanas após o assassinato de um jornalista que fazia exatamente esse tipo de reportagem. Beira paranoia. Meu nome é Tom Phillips, sou jornalista inglês, correspondente do jornal inglês The Guardian. Tivemos algumas semanas difíceis, né? Como os senhores e as senhoras sabem, né? Perdemos um amigo nosso lá no Javari. Salva de palmas. É comum que os indígenas peçam para que os jornalistas se apresentem a toda a aldeia antes de começarem qualquer entrevista. A intenção desse ritual é tirar algum compromisso da equipe. Talvez o jornalista de primeira viagem tivesse receio de se posicionar e fizesse uma fala sobre imparcialidade. Mas como ser imparcial quando um lado está matando o outro? Neste momento, mais do que nunca, o assassinato do Dom nos colocou de forma clara em um dos lados dessa guerra. É um trabalho muito difícil pra gente porque tanto eu como o Tom, a gente era muito amigo do Dom. A gente trabalhou junto algumas vezes, eu e o João e o Dom viajamos, fomos para a Amazônia fazer matéria no Pará. E o que a gente pode fazer, né, quando acontece uma coisa dessa, é continuar o trabalho. É para isso que a gente está aqui, é para contar essas histórias, mostrar o que está acontecendo e da forma mais fiel possível ao que vocês contarem para a gente. Tá legal? Muito obrigado, gente. Bom, como o Daniel já falou, meu nome é João. Eu estou acompanhando a Repórter Brasil e o Guardian. Enquanto nos apresentávamos, vinha em minha cabeça a imagem do Dom fazendo a mesma coisa em uma das últimas viagens que ele fez antes de ser assassinado. Eu vim para acompanhar um pouco disso, aprender um pouco com vocês. Como é essa cultura, como vocês veem a floresta, como vocês vivem por dentro, como vocês lidam com essas ameaças que vêm, de invasores e garimpeiros e tudo mais. Lá em Atalaia do Norte, a gente conversou, né, acompanhando as buscas lá, a investigação, e eu te perguntei se com o que aconteceu com o Dom, você ia ter mais medo ou ia ter mais coragem. Você me disse que ia ter mais coragem. Sim. Por quê? Não, porque acho que depois do que aconteceu com o Dom, a gente se sente encorajado, mais como uma reação, não sei se propriamente uma inteligência, né, da minha parte. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tom. Você chegou em algum momento a ter dúvida assim, se você deveria ir pela proximidade, pelo contato que você tinha com o Dom, se você deveria cobrir isso em loco ou pedir para outra pessoa fazer? Ou isso nem passou pela sua cabeça? Não, nem passou pela minha cabeça. Eu descobri o do desaparecimento, o aparente desaparecimento, na segunda de manhã, né? Mais ou menos 24 horas depois do crime, né? E no primeiro dia eu fiquei na redação lá no Rio,
virei ativista, como muita gente da nossa comunidade. Entrei no Twitter, no meu telefone, peguei todos os contatos de todas as pessoas famosas, influentes que eu conheço no Brasil, cantoras, cantores, personalidade de televisão, e pedimos para todo mundo fazer barulho para a gente tentar acelerar essa busca, né? Uma outra dimensão para mim é que somos todos iguais, somos jornalistas, a gente faz a mesma coisa, né? Todos nós andamos com ambientalista, com ativista, damos carona para eles. É o nosso trabalho. Se a gente para de fazer isso, a gente para. Não tem mais como fazer jornalismo sem fazer essas coisas. E um desses dias, quando você fecha a sua porta, você dá um beijo na sua mulher, você sai da sua porta indo para uma matéria, né, em algum lugar, talvez você não volte. Marcelo. Vovô, né? Depois da nossa conversa na cozinha de uma das casas da aldeia Zutiwa, chegou para o encontro ninguém menos que Sidney Possuelo, o maior indigenista do Brasil. Obrigado, Olímpio. Já se entrosou com o pessoal todo com os Guajajaras, já conversou? Conversando bastante já. Bom, obrigado por me receber muito bem, obrigado. Esse é o Laércio. Nós agradecemos, senhor. Acho que eu já vi uma vez, já. O que eu vou dizer, eu sei que eu não preciso dizer, porque eu sei que você é corajoso. Não perca nunca o seu empenho e a sua coragem. Não tenha medo. Tenha organização, tenha disciplina, não se meta a fazer as coisas sem estar devidamente equipado para fazer aquilo. Sidney é pai do Orlando, que trabalha na União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e era colega do Bruno. Ele presidiu a FUNAI entre 91 e 93 e permaneceu ativo no acompanhamento e defesa desses povos. São fortes as palavras que ele usa para descrever a política indigenista do governo Bolsonaro. Não existe período pior na história do Brasil para os povos indígenas do que esse agora, porque se trata de uma política pensada que tem por iniciativa o próprio presidente da República, que abriga o bandido, o invasor, né? E isso foi ficando de tal forma, eles se sentiram de tal forma protegidos, que hoje eles passam em barco dando tiro em cima dos Yanomami, lá em frente, atirando. Eles chegam a ponto de invadir várias terras indígenas, chega ao ponto de sequestrar, prender o Bruno, matar o Bruno. E não fosse a presença do Dom, teria passado desapercebido, não teria essa repercussão, como não foi o do outro companheiro e outros tantos que já morreram nessa história. A violência na terra indígena onde estamos é imensa. Nos últimos 20 anos, 50 Guajajara foram assassinados, segundo o Conselho Indigenista Missionário. Um deles foi Paulino, assassinado ao lado de seu amigo Laércio, esse de corpo pintado. Assim como o Paulo fez e outros, né? Se eu não corro de lá, até eu também. Tinha acontecido igual o parente que morreu, né? Se fosse achar nós, era daquele jeito, os dois, né? Mas nós tem Tupã no céu para proteger cada um de nós. E ele me tirou do meio da boca dos bichos lá, das cobras, né? Parte do intercâmbio entre os Guajajara e os vigilantes do Javari consiste em fazer rondas no território para identificar a presença de invasores, os madeireiros que entram na terra para roubar madeira. Como o governo Bolsonaro abandonou a fiscalização, resta aos indígenas esse papel. Quando encontram máquinas retirando a madeira legalmente, os guardiões queimam tudo. E isso, é claro, desperta a fúria dos invasores. E a resposta vem em chumbo. Aí, de repente, já chegou, foi esse pessoal, esses caçadores bem em cima lá. Né? Troquemos poucas palavras lá, né? O que eles falaram com né? Nós falamos, né? Os guardiões estão aqui, né? Volta para trás, bota a arma no chão aí, né? Aí foi ao contrário, já correram uns assim, né? Uns assim. Aí eles falaram para nós, não, vocês também estão arrodeados, né?
Aí eu percebi quando um saiu de lá, do final deles entrou no mato, né? Eu tava aqui embaixo, mas eu percebi, né? Assim, quando ele atirou aqui, né, que disparou, eu atirei nele também, né? Eu tava com a pistola, essa arma aqui caiu, né? Pã, caiu, aí eu atirei nele também, né? Quando eu atirei no rumo deles, aí eles também se aquietaram um pouco, né? Aí foi quando eu percebi, né? Eu senti falta do meu amigo, que ele não tava agindo, não escutei, né? Quando eu olhei para ele ali, né, ele já estava caído assim. A espingarda lá dele também. Né, e eu puxei ele para de trás de mim aqui, né. Aí eu olhei para ele, balancei ele aqui, né. Eu olhei bem no olho dele, já estava bem amarelinho, né. Eu conheci na hora. Né, cara, que meu amigo morreu, não tem jeito. Como é que tá a sua cabeça? Você sonha muito com aquele dia? Que dia que foi? Que dia do mês que foi? Eu passei um bocado de tempo tendo pesadelo. Tinha medo, tava assim, quase com medo de tudo, que nem eu falei, né? Todo movimento, até dentro da minha casa, eu pensava que era o caçador, o pistoleiro que tinha ido lá para me matar, terminar de me matar. Né? Não saía mais quase nem a cara fora, assim. Né? Aí eu pensei, não, eu tô ficando pirado. Eu não posso ficar assim, senão eu vou adoecer. E eu decidi, então, já que eu sou um guerreiro, eu vou morrer sendo guerreiro, vou voltar de novo. Eu me reconheço nesse chamado para honrar a memória do amigo. E mais uma vez, admiro a entrega dos Guajajara. Para eles, defender a floresta é a defesa da vida. Não existe vida sem floresta. São indissociáveis. Mais uma vez, vejo a diferença entre nós. Se meu trabalho custar a minha vida, não quero. Nós acompanhamos a ação dos Guardiões da Floresta com dezenas de indígenas armados com espingardas, pistolas, facões, arcos e flechas. Nos dividimos em 2 das 10 caminhonetes pelas estradas esburacadas de dentro do território. Eles caminham dentro do território e logo identificam uma trilha por onde madeireiros estão atuando. Encontram o trator atolado em um córrego, colocam fogo na máquina. Depois de incendiar o trator, seguimos os indígenas pela trilha. Eles têm informação sobre outro local onde madeireiros estiveram recentemente. O trajeto entre os 2 pontos é tenso. São 8 quilômetros de caminhada. A qualquer momento pode ocorrer uma emboscada em retaliação ao prejuízo causado com a destruição do equipamento. Acompanhamos os passos rápidos dos indígenas, atravessamos áreas alagadas e ficamos atentos a qualquer sinal de perigo. Eles encontram um caminhão e toras de madeira prontas para serem transportadas. Queimam tudo. Chega aqui, chefe, para ter a honra aí. Foram 2 trabalhos seguidos, com viagens longas que levaram à exaustão física e principalmente emocional. Primeiro, acompanhando as buscas em Atalaia do Norte, e depois, no intercâmbio entre os Guajajara e os vigilantes do Vale do Javari. Voltamos para casa e as reportagens foram publicadas. Um mês depois, recebemos a notícia que mais um guardião Guajajara foi assassinado. Ele estava com a gente no encontro na aldeia Zutiwa. Janildo Oliveira Guajajara, esse de camisa preta, foi morto a tiros. É fundamental dizer que para cada jornalista assassinado, há dezenas de indígenas, camponeses, quilombolas e sem terra mortos todos os anos no Brasil. A luta daqueles que tombam defendendo a Amazônia e seus povos não recebe um átimo do canhão de luz que a morte de Dom recebeu. Não é justo.
parece que nem a morte nos iguala. Seis meses depois dessa viagem, em janeiro de 2023, a questão indígena voltou a ganhar manchetes dos jornais. Dessa vez, imagens de crianças Yanomami, famélicas, chocaram o mundo. Essas fotos foram publicadas pela Sumaoma, um veículo de jornalismo que, como a Repórter Brasil, se posiciona de modo claro em defesa dos povos tradicionais. Dom e João também tinham ido até a terra Yanomami denunciar os impactos do garimpo. Mas foi preciso trocar o governo para que a denúncia da tragédia gerasse alguma reação. Não vai ser fácil reverter esse quadro. Em momentos assim, quando as atrocidades pulsam diante dos nossos olhos, é impossível ser imparcial. O presidente Bolsonaro falava em regulamentar o garimpo como uma atividade artesanal. Como é que pode ser uma atividade artesanal o que exige milhões de reais em investimentos, que destrói de maneira industrial, destrói centenas de quilômetros de rios? Eles estão cercados, eles estão sufocados. Parece um... Quando você está lá e você vê de perto, parece um projeto de extinção mesmo. Quem joga do lado da humanidade precisa tomar partido. É isso que eu penso quando vejo essa imagem da experiente repórter Sônia Bride carregando uma criança Yanomami doente na reportagem exibida no Fantástico da TV Globo. Quem vai receber a homenagem é a viúva de Dom Phillips, Alessandra Sampaio. Essa é a entrega do Prêmio de Jornalismo e Direitos Humanos mais importante do Brasil. A cerimônia foi uma linda homenagem ao Dom. Recebi uma menção honrosa, mas até o último segundo não sabia se aguentaria ler o discurso de agradecimento. Boa noite. Tem 2 anos que eu cheguei na final do ESOG, uma série de matérias sobre o Dia do Fogo na Amazônia. Essa série foi escrita em parceria com outro repórter. Esse repórter me disse que a gente não ganharia, pois eu tinha pouca sorte com prêmios. Realmente a gente não ganhou. Esse meu colega não está mais aqui, mas nós nunca vamos esquecer dele. Esse prêmio é por ele e para ele, que faz muita falta. Para o meu amigo Dom Phillips. Consegui. O broche verde na minha camisa foi um presente da Alessandra, viúva do Dom. Está escrito: Amazônia, sua linda. Foi essa a legenda da última foto que ele publicou no Instagram. Na imagem, um barco navegando por um rio de água marrom com som irritante do motor ao fundo. A frase ficava martelando na minha cabeça quando chegava para a próxima matéria, na aldeia Jardim Caburuá. Estamos mais uma vez em campo. Agora, sem o fuzuê dos jornalistas, como foi nas buscas ao Dom e ao Bruno. Viemos para a terra Munduruku, mostrar os efeitos do mercúrio que vem dos garimpos e prejudica a saúde dos indígenas. Essa também é uma região conflagrada, com ameaças de morte aos indígenas que resistem ao garimpo. Em 2021 teve aquele episódio que aconteceu lá em Jacareacanga, né? Eles atacaram a sua aldeia, a aldeia de sua mãe, Sim, não foi isso? Foi. O que aconteceu? Conta pra gente. Então a gente tava lá naquele momento e chegaram com um grupo grande, né? E começaram a tocar fogo e atirar, né? Então só tava eu, a minha irmã que tá ali com aquele que tá com o bebê, a minha mãe, meu pai e meu esposo, e eu tava com as crianças. Naquele momento eu não consegui fazer nada, né? Eles falaram que nós era criminoso, porque a operação tinha acabado de queimar os equipamentos deles e por isso que eles queriam queimar, que eu tinha que perder também tudo que eles perderam. Aí eu acho que não mataram a gente mesmo por sorte, né? Então a gente ficou lá, né? A gente falou, olha, quiser matar a gente pode matar, mas a luta continua, principalmente a minha cacica, né? A minha mãe falou que era o papel dela, é o papel porque ela é cacica, vai continuar fazendo denúncia e vai ser mais denúncia por conta dos ataques, né? Ela deixou esse recado. Já se passaram 8 meses da morte do Dom. Estamos em fevereiro. A paranoia com a segurança em viagens reduziu um pouco, mas não baixamos a guarda. Seguimos nosso protocolo de segurança, avisamos a redação em São Paulo sobre todos os nossos passos e tentamos planejar tudo com detalhes.
Chegar ao Alto Tapajós existe um esforço e investimento grande. Tínhamos também que seguir os cuidados que a Maria Leusa adota em relação à segurança, pois estávamos em um comboio com a equipe da Associação de Mulheres Indígenas que ela coordena, a Wakaborum. Por isso, não podíamos fazer o trajeto mais simples, que seria entrar em Jacareacanga e de lá pegar uma voadeira até a aldeia. Jacareacanga é dominada pelo garimpo e Maria Leusa, assim como os outros indígenas que resistem, não são bem-vindos na cidade. A gente parou aqui agora no quilômetro 180 da Transamazônica, mas tivemos que descer sem equipamento nenhum, porque é um entreposto de garimpo. Tem pista de avião, o pessoal fica voando para os garimpos e a gente almoçou aqui. Foi bem intenso, mas deu tudo certo. Estamos saindo agora. Valeu. Passamos pelo trevo, nas margens da rodovia Transamazônica, pegamos uma picada pelo mato e atravessamos as mochilas e equipamentos em uma canoa até chegar à margem do rio Tapajós, para, finalmente, atravessar de voadeira para a aldeia Novo Trairão. Nosso objetivo aqui, a gente quer documentar e registrar os efeitos do mercúrio na saúde da população Munduruku. Mas gostaria de contar também com a aprovação de vocês para a gente poder registrar isso tudo aqui. A gente, de uma certa forma, respeita que o trabalho de todo jornalismo que tem o compromisso de divulgar a verdade, de divulgar a luta de um povo, porque o mundo como um todo, que precisa saber, o que a gente passa, o sofrimento que a gente vivencia, que com essa questão do mercúrio, que é provocado pela atividade do garimpo, seja ilegal ou legal, os efeitos são o mesmo, Em janeiro, quando eclodiu a crise Yanomami, pensei que seria uma boa ideia ir para Roraima e seguir gravando este documentário de lá. Já que estamos tratando do Dom, da trajetória dele, mas sobretudo sobre fazer jornalismo na Amazônia com um olhar atento para a causa indígena, faria todo sentido acompanhar os desdobramentos da operação humanitária e desintrusão da TI Yanomami. Se tivesse ido para Roraima, mais uma vez encontraria jornalistas de diferentes veículos, pois o assunto ganhou noticiário nacional e mundial. Mas, depois de conversar com as editoras, consideramos que era o momento de voltar a fazer o que sempre fizemos: reportar os problemas da Amazônia de maneira independente e também sem seguir grandes comoções e fluxos da imprensa. Afinal, são poucos que fazem esse trabalho, infelizmente. Decidimos aprofundar em uma questão séria, mas que carecia de reportagem de campo, com o repórter olhando nos olhos das possíveis vítimas de contaminação por mercúrio. O Boté Daniel, jornalista de Nicabapanche, Kipinha, e o texto de judeu Na Mundurucane, nós descobrimos ainda novos parceiros de jornalismo, as jovens dos coletivos de comunicação dos Munduruku. Elas traduziram todas as entrevistas e também fizeram registros para o documentário que estão produzindo, chamado de Awadip Tip e Mutaship, ou A Floresta Doente. Ele não consegue falar, tem um problema. Que a gente consome o peixe, através do peixe que vem o mercúrio também, que a gente consome, come o peixe e transmite, a gente passa. Dói no calcanhar, aí não consegue andar quando tá doendo. Ele começou chorando, aí depois ele caiu, tudo paralisou a perna dele. Foi. Eu acho que ele passou 3 meses deitado. Todos têm os mesmos sintomas, assim? Como é que é? É bacana de ter esse sintoma que não é. E mesmo a dele, sabe?
não conseguem falar também. Nenhum deles? Sim. O que eu vi nas aldeias foi muito triste. Crianças que não andam, com problemas neurológicos, jovens com dores e deficiências, senhoras cegas, sendo que grande parte deles é completamente desassistido pelos governos. Algumas crianças têm os joelhos inchados de rastejarem no chão, pois não têm cadeira de rodas. Ele disse que nasceu assim mesmo. Quando era pequenininho, foi meio difícil para criar. Ele não comia nada, não conseguia comer, mas eles davam um mingau para ele. Ele fica mais com o pai dele que criou mais. Que ele lutou bastante para criar, né? Que sofreu muito com ele. E hoje em dia ele já se acostumou a cuidar dele. Enquanto escutava os relatos e via as crianças, sentia um certo desespero. Será que mostrar as imagens dessas crianças vai cumprir a função de protegê-las? Ou vai expor ainda mais corpos já tão vulneráveis? Os pais e as lideranças entendem que mostrar essas imagens é parte da luta. Este é um trabalho que eu nunca queria ter feito. Eu escrevo sobre assassinatos na Amazônia há alguns anos. Por mais cascudo que eu fique com o passar do tempo, segue sendo triste sim histórias de sem terra, indígenas, quilombolas e tantos que são mortos. Mas porra, quando é um amigo, é doloroso demais. Cada passo que eu dava nas viagens que fiz para esse documentário, eu entendi uma frase que antes achava meio clichê. O luto vira luta. Aprendi que jornalistas não estão blindados das barbaridades do mundo. Ninguém está. O mundo que faço parte executa friamente indígena, padre, freira, jornalista. Talvez com esse documentário, alguns me rotulem como ativista. Talvez algum jornalista de paletó e gravata use isso contra mim no futuro. Paciência. Isso não vai me parar. No mundo em que vivo, escolher um lado é escolher a vida.